Oi, gente, estamos aqui novamente nos estúdios do AC 24 Horas, com o Médico 24 Horas. Pra gente sempre uma alegria muito grande estarmos aqui do outro lado da telinha, levando para você informação de qualidade, informação de saúde, aquilo que a medicina acreana está entregando. E hoje nós temos um convidado muito especial, ele já veio aqui há muito tempo atrás, mas ele está com uma técnica nova e já está aí há mais de um ano no mercado desenvolvendo essa técnica, com um aparelho novo e tem operado muito. Ele é um médico urologista, doutor Fernando de Assis, um amigo, e nós temos essa honra de apresentá-lo aqui de novo. Nós vamos bater um papo super interessante. Fernando, muito obrigado você estar aqui de novo no Médico 24 Horas. Uma honra para a gente, para todos os telespectadores, né? Essa entrevista que vai para mais de 1 milhão de pessoas. E eu queria falar com você aqui o teu carro-chefe hoje. Você é médico urologista, né? Já está com quantos anos no Acre? Boa tarde, em primeiro lugar. Boa tarde, Fabrício. Prazer estar aqui de novo, né? Eu já estou indo para quase 26 anos de urologia e 21 anos de Acre. Já é um CPF, né? Só de urologia. Eu vim com aquela missão de inicialmente montar a equipe de transplantes, de rins, né? A gente fez aí em 2005 os primeiros, e aí depois a outra missão foi a montagem do Hospital do Câncer, né? Hoje o transplante de rins, ele está com a turma lá do Hospital do Rins, né? Tá fazendo um serviço de excelência. Tem um Aloísio lá, ele tá fera também na captação, tudo, né? O time é bom. Time excelente. Jarine, Dr. Ettore, Felipe, Denis, Edinaldo. Só fera, né? Só fera. E é bacana que são ex-alunos aqui, né? A maioria são ex-alunos da UFAC. Ex-alunos seus, né? Nossos alunos e estão tocando o barco. E assim, não é fácil seguir, né? Não é fácil seguir o mesmo caminho do mestre, né? Não é fácil. Eu acho que eles estão fazendo melhor, viu? Boa, isso. Tem que fazer, senão puxa a orelha, né? E a coisa tem que progredir, eles têm que fazer as coisas melhores do que, do que aprenderam, né? Então, dá uma satisfação no coração muito grande ver os alunos, aqueles colegas que você ensinou, ajudou e hoje está aí brilhando na carreira, né? São pessoas íntegras, sabe? O que eu sempre... O que me faz acreditar que o programa que a gente fez lá em 2005, com bastante dificuldade... Você imagina, eu estava falando com o Dr. Felipe esses dias, você imagina fazer um transplante de rim aqui há 21 anos atrás. Então, 20 anos muita atrás, dificuldade, né? Você imagina a dificuldade, né? Hoje já é difícil, eu vejo a batalha deles, né? Fazendo, mas o que eu tenho certeza que vai dar certo é porque são íntegros, né? Doutora Jarine, Dr. Ettore, Dr. Felipe, Dr. Denis, são pessoas íntegras, não são médicos de verdade, aqueles médicos, a gente costuma falar hoje médico raiz, né? São médicos raízes, tecnicamente muito bons, então não tem como dar errado. Fernando, e aí hoje você tem operado muito, você tem sido sempre, né, um dos carros-chefes do estado do Acre na questão da urologia. E assim, as tuas redes sociais é muito badalada e você inovou. Você inventou um aparelho aí, né, e foi lá com o pessoal dos Estados Unidos, você viajou, você se dedicou e inventaram um aparelho para morcelar a próstata, né? Conta pra gente, nosso público do estado do Acre, essa entrevista que vai viajar aí no mundo. Essas coisas acontecem às vezes meio que por acaso, né? Mas com a vinda do Dr. Felipe para cá, que é um urologista amigo nosso da equipe, ele me indagou, Fernando, mas vocês ainda estão fazendo cirurgia aberta para próstata aqui? Existe uma técnica aí de nucleação que o pessoal está operando muito aí, começou a operar nos Estados Unidos, estava vindo para o Brasil, isso foi em 2020. Eu falei, Felipe, vamos começar a fazer então. Então a gente começava a nuclear a próstata, tirar a próstata como uma peça inteira. Mas você não tinha como, você tinha que abrir a barriga literalmente para poder tirar, são próstatas gigantes, né? E aí ficou naquela, a gente precisava ter um método. Tinha que abrir a barriga para tirar a próstata. Abrir a barriga para tirar a próstata. Você abrir a barriga, abrir a bexiga, acima de 80 gramas. Você imagina, uma próstata normal tem 25, 30 gramas. Tamanho de um sonho de valsa, né? Mais ou menos assim. Aí você imagina tirar uma próstata do tamanho de uma laranja. Uma laranja grande, né? Ou maior, né? A gente operou próstata de 300 gramas. Uma tangerina pocã. Daquelas grandonas. Aí tinha que abrir a pele, abrir o músculo, abrir a bexiga para tirar. Isso era um trauma grande, transfusão de sangue. Então eram cirurgias grandes. E em 2020 eu comecei a pensar o que eu podia fazer para morcelar. Já existe técnica de morcelação pela uretra, pelo canal da urina. São aparelhos caros que os hospitais não tinham condições na época de querer fazer esse investimento. Pelo canal da urina já fazia. Isso fora, Estados Unidos? Não, aqui no Brasil já estava sendo feito em 2020, por aí já se fazia alguns hospitais de grandes centros, né? Tá? Só para você ter uma ideia, só 3% dos urologistas do Brasil
fazem a enucleação, tiram essa próstata dessa forma. Os outros 97% ainda estão fazendo cortes, né? E aí a gente não tinha como tirar a próstata era muito grande e você tinha que abrir. E aí a gente comecei a pensar como é que eu poderia fazer isso. Tentei com o morcelador uterino, que já existia na ginecologia, mas não dava o tamanho, a forma de se fazer. Até que eu vi o pessoal da ortopedia fazendo uma cirurgia de joelho com um aparelho, com um shaver, que chama, para cortar o ligamento. Falei, olha, esse negócio vai dar certo, né? E aí a gente foi adaptando, começou a dar certo, eu fiz uns 6 casos. Um aparelho que entrava... Mas aí eu tinha que entrar, eu fazia um furo. Aí você entrava por onde? Cavidade abdominal? Eu fazia um furo de meio centímetro na cavidade abdominal, né, ali para baixo do umbigo, inseria esse aparelho da ortopedia. Como se fosse uma laparoscopia. Exatamente, com uma um cirurgia laparoscópio. Exatamente. Entendi. É uma mistura das duas, né? Você É fez uma mistura da mix, endoscopia. E eu ficava olhando com a câmera na uretra, a câmera ficava olhando na uretra para ver se eu estava perfurando a bexiga de forma correta. E o aparelho entrava e moía, ele moe e aspira. E a gente começou a fazer alguns casos, fiz alguns casos com o Felipe, com o Dr. Mauro, com o Dr. Héctor, e dando sempre certo. Mostramos esses vídeos para um pessoal da Unicamp, os caras abraçaram a ideia e falaram, olha, esse negócio é revolucionário, porque barateia muito o custo, você tem uma via de acesso nova para fazer uma coisa que os caras tinham inventado lá nos Estados Unidos algum tempo atrás, né? E começamos a fazer. Aí abrimos um protocolo de pesquisa na UFAC, né? Eu estou lá na UFAC também há mais de 20 anos, e começamos a fazer isso de forma científica, da forma correta, né? Tá? Com um protocolo de pesquisa fundamentado na ciência mesmo, e começamos a apresentar esses casos nos congressos. Então, desde 2020 nós estamos fazendo, né? Aí, o aparelho da ortopedia, ele era bom, mas não era bom o suficiente para a próstata, não é específico. Aí eu sentei com Ele era mais para ligamento. Ele tem os dentes. E comecei a desenhar no papel como seria o ideal, o aparelho ideal. Sentei com o pessoal da Razek, que é uma indústria lá de São Carlos, que fabrica produtos hospitalares. Sentei com o pessoal da engenharia e começamos a fazer os testes com esses novos aparelhos. Mas isso estava em segredo de indústria, né? Eu tinha um compromisso que eu não podia abrir e ainda estava em protocolo de pesquisa também, mas no ano passado a gente foi liberado pela Anvisa, o aparelho passou por todos os testes, né? E aí a gente começou a comercializar. Vocês conseguiram submeter esse aparelho na... É uma patente, né? Uma patente. Vocês fizeram a patente. A patente, ela é de quem hoje? A patente é minha. É sua patente. É minha, é uma patente em conjunto minha. Com a empresa que fabricou. Né? Porque é uma modificação de um aparelho que já tinha, né? É uma patente, chama patente de segundo uso, mas né, tá com a gente, né? E aí a gente começou a apresentar isso e agora viralizou, né, usando um termo atual, viralizou depois que um colega de Belo Horizonte achou a ideia fantástica e colocou no Twitter. Falou, Fernando, você deixa eu colocar no Twitter? Hoje o Twitter é a maior rede de urologistas do país, né? E aí viralizou. Aí foi gente da Índia, China, Arábia, Chile, Uruguai, todo mundo Você tem fazendo acompanhado hoje essa empresa, só ela que fabrica esse aparelho, então, hoje? Só, mas a técnica, você pode fazer a técnica usando o aparelho que eu comecei da ortopedia. E muitos colegas ao redor do mundo começaram a fazer com o aparelho da ortopedia. Ele é mais lento, né? A cirurgia demora mais. Mas esse feito por essa empresa lá em São Carlos, ele é mais ideal. Ele é o ideal, aumenta muito a velocidade. Aí eu te pergunto, essa empresa, hoje você tem contato com ela já te informou para quais países ou aqui no Brasil, o número mais ou menos de quanto ela já vendeu desse aparelho? O problema é o seguinte, a questão de patente e registro nos órgãos de saúde, né? Então a gente liberou a patente da Anvisa ano passado, agora estamos trabalhando na América Latina, Europa, provavelmente vai ter até que mudar o nome, ele chama Serratus, né, de serra em latim. Lá vai ter que mudar nome, Estados Unidos é o mercado mais difícil de entrar. Então a gente está num processo assim, primeiro aqui no Brasil, o pessoal acreditando mais, né? E do ano passado para cá, então, que a gente pôde divulgar mesmo realmente, né? Tanto o aparelho quanto a técnica, que a coisa começou a andar com uma velocidade maior, né? Fernando, aqui no Acre, você já operou com esse aparelho, o Serratus, e desde o primeiro lá, desde 2020, mais ou menos quantas próstatas já? Mais de 200 pacientes já. Mais de 200, já. Mocelano. E isso implica em
que no paciente, para o telespectador que está do outro lado da tela entender? Você entra com esse aparelho na cavidade abdominal sem abrir, com bisturi, vai lá, faz um furinho, só. De meio centímetro, você entra lá com esse aparelho, vai até a próstata, uma próstata que está do tamanho de uma pulcã. Aí ele começa a aspirar, a cortar e tira ela toda em fragmentos, né? Ela sai como se fosse uma carne moída mesmo. Uma carne moída, tá. Isso implica em que no paciente? O paciente, tempo de recuperação, tempo de hospitalização, você opera esse paciente de manhã, no outro dia vai para casa. Como é que fica esse paciente? Como é que essa recuperação, o tempo cirúrgico e recuperação desse paciente? Então, para ficar mais fácil de entender, vamos comparar ela com a técnica anterior, que era feita antes de 2020. Porque depois de 2020, quando a gente criou a técnica aqui, nunca mais a gente operou da outra forma. Ou seja, fica até antes questão de tempo e recuperação. Então, a outra técnica, o paciente ficava 5 a 7 dias internados. Esse fica 24 horas. Tá? Show. Aí você imagina... Reduziu 7 dias de internação. Ele ficava 7 dias internados. 5 a 7 dias de internação. Para um dia. Para um dia. Meu Deus. Aí você vê, são 5 dias a menos de analgésico, anti-inflamatório e antibiótico. Então reduz também o uso de ele opera num dia, no dia vai para casa. Exatamente. Outra coisa, na outra cirurgia você precisava ter obrigatoriamente reserva de sangue e muitas das vezes a gente tinha que utilizar o sangue, porque sangrava muito. Tinha que fazer transfusão sanguínea no paciente. Em alguns pacientes, sim. Esse a gente nem pede reserva de sangue. A gente nem pede, a gente não tem nem a possibilidade da gente pensar em pedir, porque sangra. Não sangra. Não sangra. Não sangra. Outra coisa, dor pós-operatório, né? Em casa nem usa analgésico, porque é um furo de meio centímetro, não dá nem ponto na pele, só para você ter uma ideia. Puxa, né? Que coisa! E você possibilita operar próstatas gigantescas mesmo, né? Assim, de 300 gramas, 400 gramas. 400 gramas? Próstata de 400 gramas? O nosso recorde aqui foram 325 gramas. É muito grande, um paciente que eu operei, né? com o Dr. Ettore. Mas você vê, em uma cirurgia que dura 1h30, 2 horas, né? E o tempo cirúrgico antes da outra? A outra você ficava quanto tempo em ato cirúrgico com o paciente? O tempo cirúrgico em si, ele é mais ou menos igual, porque a morcelação gasta um tempo também, né? Mas o carro-chefe, assim, vamos dizer assim, o maior benefício é o pós-operatório. É o pós-operatório desse paciente. Não tem dúvida. É o pós-operatório. Sem dor. Fernanda, pergunta que não quer calar, né? Eu tive colhendo algumas perguntas na internet, que o meu pessoal mais pergunta. Esse paciente, depois que retira a próstata, ele continua funcionante? É um paciente que continua funcionante? Sexualmente falando? Sim, porque aquela cirurgia que... Porque tem muita gente que está estudando agora, principalmente os homens, mas eu vou tirar a próstata, tô com um probleminha aqui, mas se eu tirar aí vai acabar também, e aí? Né? Então, tem muita dúvida, mito, né? Não é mito não, tem muita dúvida, porque tem cirurgia de próstata que tem a grande chance do paciente ficar impotente. Eu até estou fazendo uma série de vídeos lá no Instagram para explicar, essa semana já coloquei 2 vídeos, mas basicamente é o seguinte, quando tem câncer na próstata, e você faz a cirurgia, é uma chance de 80% de você perder a potência, 80%, 90%, quando você tira a próstata toda. Porque você tem que tirar a próstata inteira. Essa cirurgia que nós estamos falando, para o crescimento benigno dela, você não tira a próstata, você tira só o miolo dela. Tá? Então você não mexe nas laterais, ali por onde passa o nervo que faz a ereção, entendi. Ele passa grudado na próstata, mas do lado de fora. Entendi. Nessa cirurgia, tanto a minha técnica quanto as outras técnicas, a gente opera por dentro, a gente tira o miolo. É como se tirasse o miolo do pão ali e ficasse só aquela casca. Como você não mexe na casca, não tem como ficar impotente. Então essas cirurgias, tanto a raspagem da próstata, quanto essa minha técnica, isso tudo é para operar, não é para operar câncer, é para operar doença benigna, o crescimento. Essas não deixam impotente, muito pelo contrário, o paciente relata até que melhora. O morcelador ele é usado também para quem está com câncer de próstata? Não. Aí para quem tem câncer de próstata, a gente faz a cirurgia laparoscópica, né? Tira a próstata inteira. Aí tem que tirar tudo, próstata, vesículas seminais, gânglios, é uma cirurgia oncológica bem maior. Bem maior. Mas para outra finalidade, né? Tá? Aí é câncer. Essa sim tem 80%, 90% de chance de ficar impotente, mas tem tratamento, tá? Tudo tem tratamento. A partir de que idade começa a próstata ficar grande no homem? 40 anos já começa a crescer. 40 anos já começa a crescer? 50, 55, 60 já começa a dar os primeiros sintomas, né? Do crescimento. A maioria dos homens vão ter problema de próstata com a idade avançando? 90%. 90%? Fabrício, todo homem com 100 anos tem câncer de próstata.
todos os homens. Todos os homens. Então, só que é um câncer que não mata, né? É, um câncer indolente, mas o câncer de próstata é uma doença de envelhecimento, né? Tá, agora a hiperplasia prostática, que é o HPB, a hiperplasia prostática. Isso aqui é o meu público. A partir de que idade que eu posso começar a ter problema de próstata? A partir dos 40? Os 40 você já precisa começar a rastrear, tá? Ontem eu atendi até um caso interessante. Um enfermeiro, um cara super novo, não tinha 40 e poucos anos, e uma próstata já está com uma próstata grande, tinha poucos sintomas, já com a bexiga comprometida. Então o problema do crescimento da próstata é se comprometer a função da bexiga e posteriormente do rim, né? Tá? Então a doutora Jarine depois vai explicar aí, né? Uma boa parte desses pacientes que perderam a função do rim, perderam por mau esvaziamento da bexiga. Né? Não deixa esvaziar. Então, quando a gente trata uma próstata grande, a gente está preocupado em manter a função da bexiga e manter a função dos rins. Porque a função da próstata ela é só reprodutiva. Depois que o homem teve os filhos, já teve sua prole, seus filhos, ela não tem mais função. Né? Tá? Ela não interfere na função sexual, a não ser que você tire a próstata. Fernando, esse paciente, ele... com a idade já a partir de 60, 65 anos, ele já tem hiperplasia prostática benigna? É regra, 80%. idade, 80% do paciente acima de 60 já começa a ter. Já tem. E qual é a regra, ou se não tem a regra, ou a margem, que esse paciente vai ter que mexer na próstata com a idade? Relação à idade... Você fala cirurgia? Cirurgia de próstata. Ou medicamento. Sim, 80% vão ter o crescimento, mais uns 60, 70% vão precisar de algum tipo de tratamento. E desse grupo que vai precisar de tratamento, aí uns 15-20% vão precisar operar. Ou seja, numa população que nós temos de homens no estado do Acre, provavelmente de 10 a 15%, você pode colocar 10 a 15% vão acabar... vai precisar operar de cirurgia momento, de próstata em algum momento com a idade. A cirurgia é o padrão ouro. É uma ouro. incidência muito alta, né? O problema... 15% da população humana, dos homens. Isso vai aumentar, Fabrício, porque o que está acontecendo? Por que, Fernando? Porque o tratamento cirúrgico da próstata, que é a melhor forma de você fazer, você imagina que tem uma bomba, a bexiga é uma bomba e a próstata fica ali entupindo um cano de saída. A melhor forma de você desentupir qualquer cano, né, é você tirar lá o que está entupindo. Né? Então a cirurgia é muito melhor que o remédio. A cirurgia de raspar já resolve isso? Resolve. Se a próstata for pequena, resolve. Então é muito melhor você operar. Sempre é muito melhor você operar. Não tem remédio que é tão bom quanto a cirurgia de próstata. Porque hoje o pessoal fica tentando levar na base do medicamento também, né? Mas... vou tomar ali e tal. Por quê? Para ir reduzindo. Porque as cirurgias eram muito agressivas. Você imagina, você ficar 7 dias internado para operar hoje uma raspagem de próstata, uma raspagem. 24 horas de internação. E ela dura quanto tempo de cirurgia? Meia hora. Meia hora? Minutos. Meia hora, 40 minutos. Então uma próstata gigante você vai operar numa hora e meia. E o grande problema antigamente da próstata era o sangramento excessivo nas cirurgias, né? Hoje na raspagem não sangra nada? Não sangra nada, a gente não pede nem reserva de sangue. O paciente opera de manhã, no outro eventualmente, né? Então, como a cirurgia melhorou muito de 5 anos para cá, e a nossa técnica, obviamente, não vou ter falsa modéstia, né? Daqui 5 ou 10 anos deve que vai avançar muito mais, né? Tá avançando, as coisas estão melhorando. Você vê, hoje a gente faz uma morcelação com um cortezinho de meio centímetro, rápido e sem sangramento. Então o urologista tende a indicar mais a cirurgia de próstata do que a gente indicava porque quando você fala, porque melhorou a técnica. Bem, quando você fala de 10 a 15% de todos os homens de uma população como o Acre vão passar por uma cirurgia de próstata, porque faz parte da vida o crescimento dessa próstata, eu já começo a pensar em mim. Eu falei, rapaz, daqui uns dias, será que eu tenho que ligar pro Fernando? Fernando, me ajuda aí. E aí você já vai pensando, eu acho que eu vou ser um dos que não vai escapar, né? Você fica aqui pensando... A incidência é muito alta, Fernando. É igual catarata, né? Igual catarata, igual astigmatismo, né? A idade vai chegando, vai a probabilidade... E a cirurgia de próstata está ficando bem próxima à cirurgia de catarata, viu? Eu digo assim, na facilidade. Então, como melhorou muito de 5 anos para cá, as técnicas melhoraram muito, a morcelação ajudou nisso, né? Tem ajudado. A gente foi para Madrid agora, fizemos uma apresentação no Congresso Mundial de Urologia lá. Foi uma coisa super bem recebida. A gente está recebendo convites do mundo todo. Hoje vocês estão operando em meia hora uma raspagem de próstata, né? Dependendo da próstata. E a questão, Fernando, da robótica?
O que você me fala aí da robótica na A cirurgia robótica de próstata? para cirurgia de Para próstata. isso daí? Não, ela não opera casos de aumento benigno da Não, próstata. não. Ela é igual a cirurgia laparoscópica para o câncer. Só que tá? ela é minimamente invasiva, né? Mas é igual a laparoscópica. Igual a Lá por laparoscópica. dentro acontece a mesma coisa. A única vantagem da robótica, ao meu ver, agora, é para o médico, tá? Porque o médico opera sentado num console, mas aqueles furinhos na barriga, tanto o braço do robô quanto o trocáter laparoscópico é o mesmo. Fernando, você é um médico muito viajado que corre o planeta, né, em busca de conhecimento. Um dos poucos médicos que viaja tanto. Você, o Dilson, Jarinho, pessoal, tem uma turma aqui, o Denis, né? Vocês viajam muito mesmo, o mundo. Aí, deixa eu te fazer uma pergunta aqui, que isso daqui tá há dias na minha cabeça já. O advento da robótica, dos humanoides, né? É a China querendo fazer hospital sem ser humano, só com robô. Você acha que isso é uma ficção ou uma realidade mesmo para os novos tempos? Não, realidade. Você acha que o robô vai substituir o médico humano? Não, substituir não. Não tem como. Mas vai ajudar bastante. Tá? Você acha que nós vamos chegar num pronto atendimento e vai ter... a gente Já como tem. paciente... Já tem, né? Vai ser o robô que vai atender a gente? Já tem na China. Porque eu tive ontem eu tive pesquisando bastante isso. E eu vi que lá na China tá tudo muito automatizado. Mas ainda assim é o médico que atende, né? Tá tudo muito automatizado. A questão da classificação de risco, a questão dos exames, uma consulta rápida, prática, num pronto atendimento. Eu fui ontem pesquisar como funciona um pronto atendimento na China, né? Como uma pessoa passou uma emergência, como é que ela sai da ambulância até o médico, até o tratamento, até receber. Até a farmácia lá está robotizada, é verdade. Mas ainda assim é o médico. A figura humana do médico você não vai substituir. Mas os procedimentos, né? Alguns atendimentos, eu não tenho dúvida, isso já está acontecendo. Na China você entra numa cabine, faz o diagnóstico, sai com um medicamento, né? Isso. Tá? Então, agora, robô operando. Muita gente fala, eu quero fazer cirurgia robótica, é o robô que vai me operar. Não, não é o robô que opera hoje em dia. É o médico que senta lá, como se fosse um console de videogame, e é o médico. Precisa ter uma equipe lá de 2, 3 médicos. Ainda são os médicos que operam, né? São os cirurgiões que operam. Para um robô operar, o robô já operou já? O robô já operou uma vesícula de um porco ano passado, né? Tá? Ele operou de ponta a ponta, sem intervenção humana. Então isso vai acontecer? Vai demorar muito? Não vai demorar muito para os robôs estarem operando. Você acha que daqui a 20 anos já vai ter robô operando no lugar de um médico? Menos. Já tem. O Elon Musk veio falar que a partir de 2030 não é mais necessário as faculdades de medicina. Eu achei uma loucura. Exagero, né? Achei uma loucura daquilo aí. Mas já tem. O robô ano passado operou. Fez uma colecistectomia, tirou a vesícula biliar de um porco. Eu tive conversando com um dos diretores da Beneficência Portuguesa ontem, no final da tarde, né? E eu perguntei para ele, e aí? Como é que você acha que vai ter a questão dos robôs aí? Ele falou assim, Fabrício, vai ter uma realidade. Mas jamais, porque o robô ele não tem calor humano, a empatia que o médico tem. E essa relação médico-paciente jamais vai ser mudada. Isso, então. Por isso que as faculdades de medicina não vão acabar. A medicina não vai acabar, ela vai mudar, né? Alguns procedimentos que podem ser automatizados. Mais high-tech. Alguns procedimentos que vão ser automatizados vão ser substituídos, né? Mas o contato médico, isso não vai acabar nunca. Né? Fernando, o seu carro-chefe hoje é próstata, com essa técnica que você, né? Deus te deu essa dádiva, né? E assim, você é muito safo, viu ali na ortopedia, viu na ginecologia, mas eu preciso de um aparelho para me ajudar. E esse aparelho está correndo o mundo, né? E assim, isso é uma dádiva de Deus para sua carreira, para sua história, que é um legado que você vai deixar aí para as seguintes gerações. Mas você opera também muitas outras coisas, né? Além da próstata, como urologista, médico de excelência que você inclusive estava falando há 20 anos atrás dos transplantes. E bexiga, como é que tá aí bexiga? Como é que tá prótese peniana? Porque tá tão de moda a prótese peniana. Então, a galera tá usando muito prótese peniana? Tá. Só rapidamente em relação à bexiga, a gente opera muito bexiga, mas a bexiga geralmente é câncer, e o câncer tende a diminuir, né? O pessoal está fumando menos, então a gente espera que daqui a alguns anos a gente nem opere mais câncer de bexiga, né? Que tem a ver com cigarro. Em relação à prótese, tem aumentado.
Por quê? Porque o pessoal está ficando mais longevo, né? Então, e além de ficar mais longevo, além de estar vivendo mais, está vivendo mais com mais saúde. Então, hoje, todo mundo quer viver muito e ter uma velhice saudável, né? O pessoal costuma falar, hoje, você vê as mulheres de 50, você olha hoje, parece que eram mulheres de 20, 30 de alguns anos atrás, né? E os homens estão nesse caminho também, né? Estão seguindo as mulheres e estão querendo ficar mais, envelhecer com saúde. Mas a função erétil, ela é implacável, né? Ela vai diminuir com a idade. Então, o homem chega com bastante função orgânica com 70, 80 anos e às vezes a função sexual ruim. E aí, assim, é o momento da prótese, né? Tá? Então, a gente tem colocado cada vez mais próteses penianas. As próteses abaixaram também muito de preço, sem perder a qualidade. Então, os homens estão cada vez mais querendo Cirurgia colocar as rápida, próteses. cirurgia de... Rápida, 40 minutos. 40 minutos? 40 minutos, Um dia de internação, né? 12 horas de internação. Hoje, qual é a prótese que você mais coloca em paciente? Porque tem várias, tem aquelas maleáveis, tem aquelas, né, de bombinha, né? Com um balonetezinho para inflar, né? Que o pessoal qual fala é que bombinha. mais você, a campeã é essa hoje? A campeã é a maleável, que não é a de bombinha. Tá. Aquela que já Por que ela é mais barata? Porque ela é mais barata, mais prática e dá menos problema, né? Tá. Aquelas bombinhas, aquelas conexões. Ela pode dar problema? Olha, é muito difícil. Difícil, né? A de bombinha, de vez em quando, dá um problema ali, né? De conexão. Agora, a maleável é muito raro. Muito, é raro. Tá. Uma cirurgia bem segura. E a indicação dessa prótese mesmo? Tem que ter umas indicações, né? Quando falha o tratamento com medicamento. Quando o medicamento já não está funcionando. Para ereção não funcionam, aí é o meu momento de fazer a prótese. O Tadala ainda é o campeão? Mas tem outros, né? Mas a Tadala Fila revolucionou, né? Junto com o Viagra. Eu apertei do Hétero uma vez aqui e falei assim, o Hétero, pergunta do internauta, Tadala mata? Ele falou assim, não mata, mas se morrer... Morre feliz. A Tadala Fila foi feita para salvar, né? Foi um vasodilatador usado para problemas pulmonares. Eu conheci o cara que inventou o Viagra, ganhou o Prêmio Nobel de Medicina, né? Conheci ele, conversei com ele pessoalmente e ele revolucionou a história sexual da humanidade, né? Então hoje você tem homens de 80 anos, 90 anos usando medicamentos para ereção que algumas décadas atrás você nunca ia pensar nisso, né? Tá? Então... A saúde sexual foi revolucionada por esse... Agora, Fernando, eu entendo que você, no seu consultório, recebe muito paciente. E principalmente com essa questão de ereção, da saúde do homem, que você cuida da saúde do homem. E uma das coisas que eu, como médico, tenho escutado muito, não é nem a questão da ereção, é a questão da libido mesmo. Chega paciente jovem. Paciente jovem, eu estou falando de paciente de 30 anos. Aí é um problema. O paciente chega assim, eu não tenho libido, não tenho. Aí a gente pergunta, mas o que está acontecendo contigo? Sei lá. É a alimentação, é o estilo de vida, é a falta de exercício, é o estresse, é as telas, é as noites sem dormir. Porque está mudando, né, Fernando? O perfil da sociedade está mudando, né? Antigamente não tinha televisão, né? Quando você chegava numa casa e tinha 12 meninos, aí você fala, essa daqui não tem TV. Mas é isso. Não tem TV. A gente brincava, né? Essa senhora não tem TV. Hoje não tem tela. Então, tá mudando, tá? Né? Tem um perfil, uma mudança nesse perfil desse pessoal. Virou uma moda achar que perda de libido é falta de testosterona. E aí os caras de academia colocando testosterona e fazendo, além do cara perder a função sexual, perdendo a função reprodutiva, cardiovascular. Então, isso é perigoso. Libido não é a mesma coisa de... falta de hormônio, tá? Libido é multifatorial. Você tem que estar bem da cabeça, você tem que estar bem com a sua parceira, você tem que estar feliz no seu trabalho. Então, libido é um conjunto de fatores que vão te dar um bem-estar a ponto de você querer procurar a sua parceira, o seu parceiro, tá? Então, não é só... E esse estilo de vida atual de tela, então, vício em pornografia, tela, muita informação demais, né? Isso... Tem muita gente trocando, né, a vida virtual pela vida. Então, a interação entre homem e mulher, aquela coisa da conquista, isso tudo tem mudado bastante. Então, a gente tem pegado realmente uma epidemia de jovens com diminuição da libido. Epidemia de jovens que vão lá querendo, doutor, eu quero vir aqui para tomar hormônio, precisa me passar hormônio. Você faz a aferição do hormônio, tá normal, né? E a maioria dos jovens... O cara vai precisar de hormônio, o homem vai precisar de hormônio, geralmente, depois de 55, 60 anos, que acontece, a gente chama doença androgênica do envelhecimento masculino. É nessa época que... Então, eu prescrevo bastante hormônio, mas para quem precisa, para os velhinhos, né? Tá? Então, libido,
perda da libido em gente jovem, ou é estresse, ou é ansiedade, ou tá com a parceira nova, né? Aí o cara vê uma pornografia, vê aqueles atores com aquela performance, acha que tem que performar igual. Então, é muito questão psicológica mesmo, né? Mais Tá? psicológica, né? Principalmente Estilo de ansiedade. vida, né? Principalmente ansiedade, né? Principalmente Estamos ansiedade. vivendo ansiedade em crianças, né? Epidemias de Eu nunca vi uma geração que tá usando tanto medicamento para ansiedade e antidepressivo e medicamento para dormir. Pacientes jovens. Eu estava conversando com um farmacêutico há uns 2 dias atrás e ele falou assim para mim: Fabrício, hoje, incrível que pareça, o Tadala, esses medicamentos, né, estimulantes, a gente está vendendo mais para paciente jovem do que para idosos. Falou assim, é incrível como a gente está vendendo. Não tem ação orgânica nenhuma, né? Ação psicológica só. Vai servir como uma muleta para ele. Uma muleta. Porque não é... Um órgão saudável, pênis saudável, não precisa de vasodilatador, né? Fernando, caminhando aqui para os nossos finalmente, onde é que a gente acha o Dr. Fernando de Assis? Você é professor universitário, suas técnicas cirúrgicas estão no mundo. Nós, como acreanos, temos uma honra de tê-lo aqui no Acre, né? Esse médico de excelência. Mas assim, Fernando, eu tenho um parente que ele tá com problema urinário, ele tá com problema com dor ali, ele já viu que tem próstata grande, foi lá, né? Tem hiperplasia prostática. Ele precisa fazer uma avaliação médica pela saúde do homem. Ele tem mais de 40 anos, ele precisa de um urologista, de fato. Como é que eu acho o doutor Fernando? Bom, eu tenho atividade ainda na Universidade Federal, estou tocando essas pesquisas em relação à morcelação hoje, né? E acabando ainda de publicar algumas coisas do meu doutorado, mas a parte clínica eu faço lá no Instituto de Urologia, que é o nosso instituto, que é um pequeno hospital, um hospital de pequeno porte, que a gente faz procedimentos pequenos e atendimento clínico. E fica lá no Bosque, ao lado do Campo do Vasco. Ao lado do Campo do Vasco, Instituto de Urologia. Instituto de Urologia do Acre, estou lá há mais de 20 anos. Nós, não só eu lá, tem mais urologistas também que trabalham com a gente lá, Dr. Felipe, Dr. Denis, Dr. Mauro. E aí é fácil de achar, né? Só digitar lá no Google, aqui Dr. Fernando de Assis. Do Vasco, né? O Instituto de Urologia do Acre, do lado do Campo do Vasco, aqui no Bosque. Fácil. Seu consultório é lá você atende, lá você... faço pequenas cirurgias, as cirurgias maiores, as cirurgias de nucleação, tenho operado ali no Hospital do Rim e no Hospital São Pedro, são os lugares, Prontoclínica também. Você tem operado, né? São hospitais que a gente opera Queria mais. que a produção pudesse colocar o Instagram do Dr. Fernando, né? E nós queremos te agradecer, Fernando, te agradecer a sua vinda aqui, falar sobre essa técnica, sobre essa morcelação. Antigamente era enucleação, agora é morcelação. Não, você enucleia, você tira o núcleo da próstata e moe ela para poder fazer a retirada. Dentro da bexiga. 7 dias de internação, caiu para um dia. Precisava de transfusão sanguínea, não precisa mais. Era uma dor pós-cirúrgica, não dói mais. O paciente agora fica tranquilo. O paciente sai dirigindo do hospital. Não acredito. Dirigindo. Não. O paciente sai dirigindo. Ele não. Vai de carro, eu vou ali, amanhã eu tô de volta, tá? Vai dirigindo e volta. Não acredito. Mas se você corta com o dedo com uma faca, às vezes fazendo alguma comida, é um corte maior do que o corte. Não precisa nem de acompanhante para voltar para casa. Não precisa. Não, você tá de brincadeira. Não, então a cirurgia... Tem pacientes que vão do interior, a gente operou... Ela não é segura, ela é super segura. Super segura. Vai embora no dia seguinte. Não tem problema o paciente depois ir para casa. Não tem repouso, não tem corte, não tem por que ficar de repouso. Rapaz, que coisa. Mudou, tô te falando, mudou. 5 anos pra cá foi uma mudança muito grande. Não, aí você realmente deu eu tô com mais de 20 anos na estrada aí. E eu falo pro paciente, você pode sair dirigindo do hospital, não tem problema nenhum. Não tem corte para evitar movimento. Um paciente, quando termina a cirurgia, ele diz, doutor, o senhor me operou mesmo? Eu não tô acreditando que o senhor me operou. O senhor filmou para me ter certeza que era eu? A gente filma, mostra a próstata. O senhor me operou mesmo? Mas já aconteceu do paciente perguntar, já aconteceu algumas vezes. Já aconteceu. Mas cadê o corte? Eu não operei, cadê? Tá aqui. Mas, Fernando, eu não tô sentindo nada, não tem corte, não tem nada, você me operou. Depois dessa, a gente sempre filma, sempre entrega o filme pro paciente para ele ver. Fernando, eu quero te agradecer mais uma vez aqui, né? Você é um grande parceiro do nosso canal, um médico de excelência que faz toda a história, tem um legado na história do Acre. E eu quero desejar para você cada dia mais sucesso, mais bênçãos de Deus. E em nome do AC 24 Horas e da população acreana, agradecer a você por tudo que você tem feito, por esse sacerdote mesmo que você é da medicina no estado do Acre.
Nós te agradecemos e eu quero deixar aqui tuas considerações finais. Obrigado, Fabrício. Eu acho que a função dessa, eu costumo falar para minha esposa, né? Essa questão de ser professor é um vício, a gente gosta e a gente fica feliz quando as coisas, quando as pessoas que a gente ensina continuam, né? E é essa busca de querer sempre melhorar a medicina, né? A gente ainda tem um grupo de médicos aqui, médicos raízes, que gostam de fazer medicina, que gostam de ensinar, que estão sempre se atualizando. E não podia deixar de parabenizar que seu programa é um sucesso, né? Já está há muitos anos aí, e isso ajuda bastante a esclarecer, né? Essas informações. Isso tem mudado. A história da medicina não é mudada só pelos professores, pelos pesquisadores, mas por gente como você também que se empenha em levar a informação. Então estamos aí. Obrigado, meu amigo. Quero agradecer a você, a sua audiência, a sua preferência. Quero também deixar aqui um abraço todo especial e convidá-la, a doutora Ana Carolina, endocrinologista, esposa, né, do Dr. Fernando de Assis, que é uma médica de excelência, muito conhecida na sociedade acreana, uma amiga. E eu tenho certeza que uns dias ela vai estar aqui nessa bancada também para a gente poder falar de vários temas, que ela é uma referência na sociedade acreana, na endocrinologia. Agradecemos ao Dr. Fernando de Assis, a sua audiência, a sua preferência, desejando a você uma semana de muita paz, muita alegria, muita saúde, muito sucesso, porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Até a próxima segunda-feira, se Deus quiser. Deus quiser. Maravilha.